É isso aí, vamos falar hoje sobre as Casas Bahia. A empresa que no último pregão subiu nada mais, nada menos do que 17,39%. Isso é uma excelente notícia para os acionistas da companhia que amargam nos últimos anos uma sequência muito grande de quedas, né? A companhia já se desvalorizou 97% desde que atingiu a máxima. Só para você ter ideia, para recuperar a cotação desde a máxima, a ação teria que subir 3.842% com a cotação de hoje, já contada essa alta de 17%. Complicado, né? Bom, de fato, quem investiu na companhia nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, 2 anos, 1 ano, 3 meses e 1 mês, realmente veio amargando prejuízos. Mas a grande pergunta que fica nesse momento é o seguinte: e aí? A companhia está sem jeito? Vai falir? Está quebrada? Ou, na verdade, nós estamos diante de uma oportunidade? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Professor Dinheiro e hoje eu vou fazer aqui para você uma análise completa das Casas Bahia, que eu tenho certeza que nenhum vídeo do YouTube tem. Porém, eu devo esclarecer que esse vídeo não é nem recomendação nem de compra, nem de venda. Você vai ter acesso à minha opinião de investidor. Uma opinião embasada, naturalmente, mas que eu faço com fins meramente educativos. É para você avaliar. Eu posso estar errado, então tome você as suas próprias decisões. Aqui o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, que é uma coisa que eu olho em todas as empresas que eu vou investir. Olha aqui, a remuneração dos acionistas. Veja que as Casas Bahia vem acumulando prejuízos ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, em 2022, cada um dos 5 diretores da companhia ganhou, em média, 19.372.000 reais. São 5 diretores e a companhia pagou para eles 96 milhões. Ficam duas perguntas. Será que a Casas Bahia teria mesmo condições de pagar um valor tão astronômico desses aos seus diretores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, será que está valendo a pena, hein? Será que esses caras estão entregando o resultado que os acionistas gostariam de receber? Porque, veja bem, quando o diretor da companhia ganha uma mega sena por ano, como é o caso aqui, a gente deveria esperar que a companhia tivesse resultados magníficos, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte: o sucesso financeiro dos diretores não está atrelado ao sucesso financeiro da companhia. Isso é uma coisa que me preocupa. Eu gosto de investir nas empresas quando os diretores dependem do resultado da companhia para ter boas remunerações. Não é o caso aqui. Então fica esse primeiro alerta para você aí que é acionista ou está pensando em investir nas Casas Bahia. Outro ponto que a gente precisa ficar de olho é que no quesito renda passiva nem se fala, né? A Casas Bahia não paga dividendos. Porém, olha aqui um dado preocupante na minha visão. Hoje a cotação está em 53 centavos. E você sabia que nos últimos 12 meses a companhia teve um prejuízo de 49 centavos por ação? Quer dizer, então isso mostra para você que se esse resultado continuar assim por poucos meses, é capaz do valor intrínseco da companhia ir a zero ou abaixo de zero, né? Bom, quanto à precificação, a gente vê que a companhia está sendo, de fato, precificada a um preço muito baixo, né? O PL, o índice de preço-lucro, está a 0,95, mas está negativo, né? Então a gente não pode considerar muito. Mas hoje, você paga 0,24 vezes o patrimônio, ou seja, a cotação da companhia está por volta de 1/4 do patrimônio que ela tem, né? O preço pelo caixa gerado está em menos de 2 anos e o preço pela receita gerada está em 0,04, né? Então a gente vê que essa precificação está realmente muito baixa. Mas isso quer dizer que a companhia é uma pichincha? Ou será que o mercado está antevendo que, de fato, o valor dela está se diluindo a passos largos? Vamos analisar mais um pouco. Vamos analisar, então, o quesito rentabilidade, tá? Veja que o lucro bruto que a Casas Bahia apresenta é até razoável, 30,67%. Mas veja como esse lucro bruto é totalmente corroído, porque no resultado operacional, no lucro operacional, isso já cai para 1,83%. Então veja que a eficiência da companhia é muito baixa. E quando a gente olha para o lucro líquido, é pior ainda, porque vira um prejuízo de menos 3,76%. Isso significa que a companhia está queimando o capital, o investimento dos acionistas. Veja, o lucro sobre o patrimônio é de menos 25% e o lucro sobre o capital investido é de menos 4%, né? Olhando aqui no gráfico, veja o quanto a situação da companhia é interessante, na minha opinião. Veja que nos melhores anos das Casas Bahia, 2013, 2020, 2017... 2014, né? O melhor resultado que a Casas Bahia ofereceu aos acionistas foi um lucro de 5,33%.
em um único ano. Aí eu fico pensando, poxa, a companhia não gera lucros nem mesmo para fazer frente à taxa Selic. Aí eu fico pensando, por que 451 mil pessoas físicas preferem investir o seu dinheiro numa empresa que tem resultados tão baixos, quando poderiam estar, por exemplo, investindo no Tesouro Selic durante todo esse tempo aí, que pagam uma renda muito maior, né, um juro muito maior, por um período de tempo muito maior e com o risco praticamente de zero, né? Então, é uma pergunta que, infelizmente, eu ainda não consigo responder. Mas é certo que há muitos investidores que ainda confiam na Casas Bahia. Veja aqui que a margem EBIT também vem caindo, né? Atingiu ali 5,60% em 2020, depois caiu para negativo, depois para 3%, né? E hoje está em 1,83%. Né? O retorno sobre o investimento também vem numa descendente, né? Chegou a atingir 16% em 2020, mas de lá para cá só tem ficado negativo e cada vez mais negativo. Né? E o crescimento da companhia, na verdade, não existe. Né? A gente vê que relativamente aos lucros, não há um aumento de lucros, pelo contrário. Em relação às receitas, a gente tem praticamente uma estabilidade aí em torno de 3%. Né? De fato, ó, olha aqui o CAGR, que é uma taxa que mede o avanço das receitas numa base de 5 anos. Né? A gente vê que em 2014, 2015 teve ali um descolamento, mas desde 2016 até o ano atual, de 2023, a companhia tem apresentado um baixo crescimento de receitas. Né? Observe aí nesse gráfico de receitas que, de fato, ó, de 2020 para cá, né, as receitas têm se mantido estáveis e até diminuindo, tá? O que mostra uma grande dificuldade que a companhia está tendo de avançar no mercado, diante de uma competição cada vez mais difícil, especialmente com a Amazon, com o Mercado Livre, que são mais eficientes, que oferecem um melhor serviço. Então, a Casas Bahia acaba que tem que competir pelo preço, já que no quesito entrega, tempo, atendimento, ela não consegue bater. Então a gente vê que a companhia tem sofrido para tentar avançar e não tem avançado no aumento de receitas. Né? Felizmente, pelo menos os custos também têm se mantido estáveis, embora as despesas venham sempre, né, em que pese algumas oscilações, mas elas vêm numa tendência de aumento. Né? As despesas aí vêm aumentando ao longo dos anos. Tá? Então isso mostra como é precária, nesse momento, a eficiência do negócio das Casas Bahia. Veja bem, nos últimos 12 meses, a companhia chegou a ter 30 bilhões e 696 milhões de receitas. Né? E teve custos de 21 bilhões e 283 milhões. E despesas de 8 bilhões e 852 milhões. Isso geraria um lucro operacional de 561 milhões. Então veja que a companhia ela até poderia ser lucrativa, mas por que ela não é? Por causa do resultado financeiro. O endividamento é muito alto. Veja que nos últimos 12 meses o resultado financeiro da Casas Bahia foi de 2 bilhões 869 milhões negativos, né? Então veja que um lucro de 500 milhões se transformou num prejuízo antes dos impostos de 2 bilhões e 308 milhões. Então está diagnosticado aí o principal problema da companhia, é o endividamento. De fato, se você olhar, a dívida bruta da Casas Bahia é 8 bilhões e 690 milhões, enquanto o patrimônio dela é de 4 bilhões. Então é uma situação realmente muito grave. E veja que ela tem caixas de 870 milhões. Aqui não está considerando a captação que ela fez agora nas últimas semanas, que angariou em torno aí de 600 milhões de reais. Então esse valor, provavelmente no próximo balanço, já vai vir acrescido. Porém, de 870 milhões que ela tem em caixa, isso se contrasta com uma dívida de 8 bilhões e 690 milhões. Ou seja, a dívida líquida, se a gente pegar o caixa que ela tem menos a dívida, é de 7 bilhões e 820 milhões. É uma dívida muito alta. Se você pegar aquele lucro de 560 milhões que a companhia teve operacionalmente nos últimos 12 meses e usar ele só para pagar a dívida, a companhia levaria quase 14 anos pegando tudo que ela consegue gerar de caixa só para pagar a dívida. E eu não estou considerando aqui os juros que ainda vão incidir nesses 14 anos. Tá? Muito grave o endividamento. Tá? E veja que esse endividamento, né, aconteceu em 2020. Em 2019 já era um endividamento alto, 5 bilhões e 900 milhões. Porém, naquele período, né, em que a Selic foi caindo, baixando, chegou a 2% em agosto de 2020, as empresas de varejo, de um modo geral, né, caíram no canto da sereia e fizeram altíssimos endividamentos, né, que depois viraram um grande problema quando a Selic voltou a subir. Então veja que em 2021 o endividamento aumentou, né, chegando aí na estabilidade em 2022, e agora, nos últimos 12 meses, até que caiu um pouquinho, né, mas ainda é muito alto. Veja aqui que a dívida bruta, desde 2020,
teve um pico e se manteve aqui, ó, nesse pico, né? Já são 4 anos pagando juros de uma dívida altíssima. Muito difícil uma companhia suportar isso por muito tempo, né? Veja aqui que o resultado financeiro das Casas Bahia vem piorando a cada balanço, né? Isso aqui, ó, essas barrinhas negativas, é o prejuízo financeiro aumentando a cada balanço. Então, realmente, é uma situação, eu diria, já grave, né? Veja que nos últimos 12 meses são 2.869 bilhões de prejuízo financeiro. Isso aqui é pagando juro de dívida. É muito difícil essa situação, né? Só para você ter uma ideia, porque as pessoas acham que baixando a Selic vai resolver o problema, né? Ó, se a gente pegar a Selic hoje de 12,25% sobre esse total, dá R$1 bilhão. E olha que eu estou botando a Selic, tá? O juro dessa dívida deve ser bem maior, porque ninguém empresta dinheiro para uma companhia já endividada e de um setor difícil como o varejo, a Selic, né? Eu diria que pode ser Selic mais 5%, talvez, né? Mas vamos considerar que seja só a Selic. E se a Selic for a 9%, conforme estão prevendo os analistas, né, esse endividamento, esse pagamento de juros sairia de 1 bilhão para 782 milhões, ou seja, uma diferença de 282 milhões. Ora, para quem já está tendo um prejuízo que é quase 9 vezes maior do que isso nas finanças, o prejuízo financeiro de 2 bilhões, esse dinheiro, essa diferença com a redução da Selic vai ser muito pouca, né? Então veja, ó, que desde 2018 o resultado financeiro da empresa vem decrescendo, vem piorando, né? 700 milhões em 2018, 900 milhões em 2019, 1 bilhão, ó, veja que em 2020 até teve um refresco, né? Mas 1 bilhão e 200 milhões em 2021, 2 bilhões e 200 milhões em 2022, e veja que nos últimos meses, já considerando o primeiro semestre de 2023, o endividamento, o resultado financeiro vem piorando ainda mais, 2 bilhões e 800 milhões, né? Veja que se a gente for comparar nos últimos trimestres, o lucro operacional, o EBIT da companhia, com o resultado financeiro, nunca ganha, né? Olha aqui, segundo trimestre de 2022, lucro operacional de 440 milhões, mas prejuízo financeiro de 570. Terceiro trimestre, 2022, 68 milhões de lucro operacional, 600 milhões de prejuízo financeiro. Aí quando você junta, só dá prejuízo, né? Quarto trimestre de 2022, 200 menos 600. Primeiro trimestre de 2023, 270 menos 820, de novo negativo. Segundo trimestre de 2023, aqui, ó, nem mais o lucro operacional existe. Então é prejuízo operacional de 42 milhões, mais prejuízo financeiro de 800 milhões. Situação extremamente grave e pior em tendência de agravamento, né? Então, quais são as minhas conclusões? Tá? A empresa aumentou muito o seu endividamento, né? Numa situação que hoje já está praticamente insustentável. Ela está trabalhando para pagar os juros e mesmo assim ela não está conseguindo, né? E por quê? Porque as receitas da companhia ficaram estagnadas aí ao longo dos últimos anos. É certo que o mercado é desafiador, mas quando você vê a Amazon, está crescendo. Quando você vê Mercado Livre, está crescendo. Por quê? Porque essas outras empresas têm vantagens competitivas que as nossas empresas brasileiras, infelizmente, não estão tendo, né? Então a gente vê que a Casas Bahia estagnou ali na receita e também, mesmo com tantas reestruturações e esforços e iniciativas, não tem conseguido reduzir os custos e nem as despesas, né? Então quando a gente olha para frente, a gente vê uma companhia que já está ali pressionada, agindo no seu limite de receitas, despesas e custos e que não tem uma grande vantagem competitiva diante de seus concorrentes. Aliás, os concorrentes é que têm vantagens competitivas sobre elas, né? E aí, a companhia, com o seu balanço já estressado, com o endividamento alto, e os resultados financeiros têm sido extremamente ruins, cada vez piores, né? Então, a minha conclusão é que a empresa precisaria aumentar muito a sua eficiência em um curto espaço de tempo e ainda torcer por uma queda muito maior do que a que os analistas estão prevendo para a taxa Selic, a taxa de juros, né? Então, eu não vejo no horizonte uma possibilidade de recuperação para as Casas Bahia e, na verdade, penso que talvez já não haja mais tempo para que ela consiga uma recuperação. Se tudo continuar do jeito que está, talvez aí já nos próximos 12 meses a gente comece a falar de uma recuperação judicial ou a falência da Casas Bahia. Infelizmente, eu torço que não. Vou torcer para que as Casas Bahia consigam ter uma melhora na sua eficiência, uma melhora no seu endividamento e volte a dar lucros. E você, qual é a sua opinião sobre as Casas Bahia? Você é acionista? Está querendo comprar? Está querendo vender? Você acha que eu estou enganado aqui, que eu fui cético demais? Vamos conversar? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.